Boa noite. Vamos dar continuidade a um estudo que realizamos todas as quintas-feiras às 19h30 nesta casa, no Centro Espírita Irmão Jacó. E hoje o assunto nosso, dando continuidade, é influência no meio e livre-arbítrio. Como sempre, nós fazemos uma leitura e em seguida uma oração. E hoje recebemos a leitura de capítulo 25 do livro Sinal Verde, um livro muito bom de André Luiz e Chico Xavier. E o título é Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude de preocupação. Antes de suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então, após essa leitura, vamos pedir a Jesus Cristo que nos abençoe, nos ampare, nós, os frequentadores da quinta, famílias, crianças, adultos, trabalhadores, que sempre estão presentes. Hoje também estamos presentes, só que de outra forma. Que Jesus abençoe nossos lares e a todos nós. Então, nosso assunto hoje é influência do meio e livre-arbítrio. Então, nós podemos dizer assim, que meio é esse, né? Quem é que está nesse meio? E o que nós sofremos, interferências, influências nesse meio? Então, nós podemos dizer que o mundo espiritual é um meio, né? E o mundo espiritual não está separado do mundo material. O mundo material, ele convive, o mundo espiritual convive com o mundo material. Então, na Terra, no mundo material, ele é chamado, Allan Kardec classifica como mundo de provas e expiação. Por que provas? Porque a gente aprende a maternidade, a paternidade, aprende a honestidade, aprende a trabalhar, aprende a servir, que nós acabamos de ler, aprende a confiar em Deus. E expiações no sentido de tirar Deus de dentro de nós. Então, para tirar Deus de dentro de nós, às vezes passamos por alguns sofrimentos, alguma dor, alguma dificuldade. E o mundo espiritual, nós podemos dizer que isso é composto pelos desencarnados, aqueles que perderam o seu corpo material. No mundo material, que é a Terra, nós vamos dizer que são então os que a sociedade chama de vivos. Mas na verdade todos somos vivos, tanto o mundo espiritual quanto o mundo corporal, somos todos vivos. Então na questão 472 está escrito assim: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos a mau grado vosso. O que quer dizer isso? Isso é uma resposta dos espíritos dizendo que o mundo espiritual interfere no mundo material. Então esse meio que a gente está se referindo hoje é o meio em que nós estamos vivendo agora. E não existe assim, o mundo espiritual lá em cima e o mundo material aqui embaixo. Não é assim que funciona. Funciona no ciclo, né? E muitas vezes com grande interferência, como dizem os espíritos. Na questão 469,
Allan Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Então aqui ele se refere à interferência do mundo espiritual no mundo material e como que a gente faz para neutralizar a interferência que nos causa danos, que nos faz sofrer, que muitas vezes são responsáveis por brigas de casais, por doenças, por casos de obsessões, por lágrimas, por depressões e às vezes até por suicídios. Então ele vai dizer assim: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império dos que desejem ter sobre vós. Então, na verdade, eles querem, muitos deles desejam comandar a nossa mente. E aí continua a resposta dos espíritos: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Então, onde é que a gente fixa mente a mente que se instala a conversa ou os pensamentos, as ideias? É na nossa mente. Então, cuidar da nossa mente. Que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Então ele está se referindo a essa interferência que tem no nosso meio material, no nosso mundo, por conta dos espíritos desencarnados que muitas vezes não querem que a paz de Jesus seja instalada na nossa terra. E aí continua assim: desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Então Jesus lembrou isso, né? Ele fala assim: o homem é mais frágil do que perverso. Então é um ponto frágil nosso, muitas questões que nós facilmente eles nos acessam. Então, praticando o bem. O que é praticar o bem? Porque às vezes a gente pensa que praticar bem é dar coisas, né? Não é. Praticar o bem é tudo que nós podemos fazer que está ao nosso alcance para ajudar o outro e a nós mesmos. Esse outro pode ser da nossa família, pode ser alguém às vezes que nós nem conhecemos, porque o que vale é a intenção que a gente está praticando algo. Então o bem, cada um entende, interpreta e faz no seu nível de compreensão e de possibilidade. Então é a obediência, é a resignação. Quando eu aceito algo que acontece nas nossas vidas, um familiar que não é do jeito que eu quero, um filho que não tem a postura que eu quero, uma coisa que eu queria e não deu certo, eu estou sendo obediente e resignada, eu estou fazendo bem para mim. Porque se eu me revoltar, vai ficar pior, tanto para mim quanto para quem convive comigo. Então, o bem aqui tem várias formas de se entender. Em Deus toda a vossa confiança. Confiar significa se entregar, né? Então, o Evangelho de Jesus, a gente lê, mas quando Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou serão atendidos ou amparados, a gente não quer passar pela aflição. Então, na verdade, a gente confia desconfiando. Nós não queremos a vontade de Deus, a gente quer a nossa vontade, né? E a oração que a gente aprende desde criança muitas vezes, mas que ainda não é falada como deve ser, ou pensada, ou sentida, ou vivenciada. Então a nossa oração é algo ainda meio mecânico, não passa muito pelo nosso dia a dia, pela nossa consciência. E ele diz assim: repelireis a influência dos espíritos inferiores. Como que eu faço para repelir os espíritos inferiores? Eu busco os superiores. Então é muito comum, quando a gente chega na casa espírita, nós temos ideias dos nossos antigos santos, né? Dos nossos protetores. Com o tempo, nós vamos fazendo essa linguagem dos bons espíritos. E a gente descobre que então, às vezes eles não têm nome, nós não os conhecemos, mas eles existem. Às vezes a pessoa quer ver, eu quero ver meu anjo de guarda, eu quero ver meu mentor, eu quero ver meu guia. Não, às vezes não vê. O importante não é ver. O que é importante? O importante é ter certeza, acreditar e confiar que eles estão a serviço de Deus. Se numa empresa aqui, um proprietário tem um gerente, tem um outro funcionário que cuida de outro, que cuida, vai baixando o nível para chegar, assim é Deus nosso Pai. Ele nos permite bons espíritos para nos atender.
E é tudo que eu peço a Deus é analisado, é atendido de acordo com as condições. Então os bons espíritos que cuidam da nossa família, da nossa instituição, da nossa cidade, do nosso país, né? Por exemplo, a gente sabe que o nosso governador do nosso Brasil é o Anjo Ismael, que a gente sempre se refere a ele como uma alma nobre, iluminada. E aí então ele diz assim: guardai-vos de atender. Atender o quê? As sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Então, de novo, ele volta para que a gente vigie os nossos pensamentos. Lembra Jesus? Vigiai e orai, para que... Onde está isso? Cuidar dos nossos pensamentos. E guardar é interessante, porque é observar, né? Quando você fixa numa coisa, espera aí, deixa eu pensar isso aqui. Então, guardar significa você prestar atenção, focar, o que aquilo está querendo dizer. Como? Esse pensamento não é meu, não acolher o que não deve, né? Seria mais ou menos isso. E desconfiar e não confiar, é ficar atento, que vem também aí pela vigilância. Então, é se perguntar. Então, todas as vezes que nós temos um pensamento de desânimo, de desencanto pela vida, vontade de beber muitas vezes, vontade de brigar, com algum sentimento estranho, isso pode ser uma interferência no nosso meio. Esse meio pode ser o meio de trabalho, pode ser o meio familiar, pode ser o meio até nas atividades que eu desenvolvo perante uma instituição, e pode ser também uma interferência dos espíritos na Terra, porque ele se dá em vários níveis: família, cidade, país, terra. Por exemplo, a gente agora está vivendo um momento na Terra bastante difícil. Quem está interferindo na nossa Terra? Tem certeza que os espíritos inferiores estão amando essa bagunça, essa confusão, né? Os religiosos também já estão ficando com dificuldades. Eles gostam que os discípulos de Jesus, aqueles que falam em nome dele, também sofram, fiquem decepcionados, desanimados. E tem também os encarnados que também querem que a Terra pegue fogo, que são os vivos, né, que a gente fala, que também torcem para que tudo dê errado, para que quem é rico fique pobre, então sempre tem. Então existe interferência no meio de encarnados e desencarnados, que é o que a gente vive a todo dia. A gente vê a situação negativa, mas a gente também vê muita coisa boa. Muitas pessoas encarnadas, vivas, fazendo bem, e bem assim que muitas vezes a gente se espanta com tanta beleza nas atitudes. E vê também no mundo espiritual a assistência que nos é dada. Então, a interferência dos espíritos superiores existe muito maior, conforme a gente leu aqui no livro Sinal Verde, né, que fala sobre isso. E ele fala também das paixões más, que é a observação, a vigilância, para não dar alimento para os espíritos inferiores, porque eles se alimentam disso. É a lei da afinidade. Se eu cultivo os vícios, eles vêm buscar. Seriam os vícios e o nosso ponto frágil, né? Então, quando Allan Kardec responde essa pergunta, é uma receita de como viver acompanhado dos bons espíritos e como viver acompanhado de boas pessoas, né? Me diz com quem anda, eu te digo quem és, né? Isso é antigo e as mães sabem muito bem disso, né? Quando uma mãe, o filho chega dizendo que tem um amigo, ela diz: quem é esse amigo? Ele é filho de quem, né? E já começa a interrogação, porque já sabe que a lei da afinidade funciona no mundo material e funciona também no mundo espiritual, né? E é interessante que essa fala do Livro dos Espíritos, na questão 469, termina assim: essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E com essa questão agora da dificuldade, das doenças, né? Pessoas desencarnando e a situação difícil, pegando as pessoas de surpresa, e são pessoas do Brasil, fora do Brasil, dos estados diferenciados.
o que que acontece? A gente viu a corrente de oração do Pai Nosso, né? Então, o Pai Nosso é um modelo de oração que deve ser falado e vivenciado, cada frase com o coração. E quando Jesus deixou essa frase para nós, ele estava dando uma senha de comportamento, né, para que a gente conecte com os espíritos que estão a serviço dele. E aí ele diz assim: tentação, né? Não nos deixe cair em tentação. O que é a tentação? Tentação é a nossa prova, é a nossa dificuldade que a gente tem para passar, é a nossa expiação, é a nossa dor, nosso sofrimento. Então agora nós estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Qual é a prova? A prova da confiança em Deus. Porque nós não sabemos, né, quem pode estar contaminado, quem pode não estar, quem pode estar por uma doença. Na época de Jesus, muitos também foram surpreendidos pela lepra. E muitas pessoas ricas perderam tudo que tinham e foram morar no abrigo, na casa de Pedro, porque o primeiro que colocava para fora era a família. Então isso não é novo, isso sempre existiu, né? Nós não vou nem repetir, porque o que mais se tem falado é sobre esses ciclos que a Terra tem passado. E a outra coisa também é a expiação. Por exemplo, quando um familiar nosso vai para o mundo espiritual, nós na Terra ainda vemos como uma dor desesperadora, enlouquecida. Um dia, quando a gente melhorar, passar por um estágio mais avançado, nós vamos compreender que tudo isso faz parte da lei do progresso, nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Então é um momento nosso do apego, por isso que a gente está aprendendo o desapego, está aprendendo a liberar o parente, né, o amor. Então isso ainda é muito sofrido para nós, então por isso que chama uma expiação. E uma outra coisa também que é interessante, porque a prova e a expiação são os flagelos, né? As secas, os tsunamis, os terremotos. Então, ela vem de várias maneiras. Agora nós estamos vivendo num mundo de transição. No mundo de transição é muito comum as expiações coletivas. Dessa vez foi coletiva, bem coletiva mesmo, né? Não foi assim, onde todos temos que nos unir e nos amar e buscar a fraternidade, compartilhar. Estamos aprendendo a dividir tudo. Então isso tudo é um aprendizado do exercício do amor. Só o amor nos libera de todas essas dificuldades. E aí então ele diz assim: mas livrai-nos do mal. Então o que é esse livrai-nos do mal? Dá a impressão que Jesus chega e puxa a gente de lá e pronto, livrou do mal? É isso, né? Não, a lei divina. Porque na Terra, aqui nem agora a gente está aí sob uma lei da nossa sociedade. Não podemos nos aglomerar. É um comando, né, que se dá de uma autoridade. Deus, nosso Pai, também tem as leis divinas e Ele não revoga. Ou seja, nós estamos incluídos sob uma lei divina. E qual é a lei que rege a nossa vida, as nossas dificuldades ou as nossas alegrias, o que recebemos de bom? É a lei que diz causa e efeito, mas acima da causa e efeito tem a misericórdia. É a lei da plantação e da colheita, né? Como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se alguma coisa nos acontece, e eu falei, mas como que isso aconteceu comigo? Por que foi que isso aconteceu comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém. Então, a gente procura a causa na atual existência, não achou, não encontrou, fez uma boa pesquisa, então essa causa pode estar numa vida anterior. Isso então é o que nós chamamos de colheita. Eu planto agora, mas talvez numas próximas existências eu ainda não tenha amadurecimento para colher essa dificuldade, esse sofrimento que eu plantei. Então eu tenho que ter um tempo para amadurecer. Então muitos de nós estamos passando por sofrimentos, e é interessante esse caso, né? Porque envolve a Europa, os países que estão sendo atacados, sofrendo lá, e também aqui. Nós somos todos, né, descendentes da Europa,
grande parte, nós temos a descendência toda no nosso país. Então, a gente vê assim, fica pensando, nossa, meu Deus, né? Não existe coincidência. Muitas coisas que a gente parar para analisar, for pontuar assim, como a lei é perfeita, né? Muito, muito perfeita. Quem estuda o Espiritismo consegue ver as pontas sendo acertadas. E o nosso país, com todo o sofrimento, né, continua sendo esse país com fé, com muita força, com muita luta. E não é bater de frente, né? Não é enfrentar a luta, mas não afrontar. Porque tem gente que quer afrontar até Deus, né? Por conta das dificuldades. Então esse livrai-nos do mal livrai-nos do mal que está dentro de nós. Não é do mal de fora, do mal exterior. Porque o mal exterior que me faz mal é o mal que eu tenho dentro de mim. Então, se alguma coisa me acontece, Deus é justo. Se alguma coisa me acontece, é porque eu é que preciso me resolver com aquela dificuldade. Então, não existe injustiça do ponto de vista divino, né? Não existe. O que precisa? Precisa que a gente tenha um coração fértil para compreender a misericórdia de Deus. Porque, segundo os Espíritos, o mal que nos acontece é sempre abaixo do que deveria ser. Sempre os bons Espíritos vão lá e dão uma ajustada, que é para a gente suportar, passar por aquela dor bem, ser um vencedor, como dizem os Espíritos, vencer a nós mesmos. Então, quando eu estou numa depressão, eu tenho que fazer muita força para superar isso, não se entregar. Como nós estamos vivendo agora um caos social, eu tenho que colaborar para que tudo corra bem, ser obediente às leis e compreender que Deus nos ama, que Jesus Cristo nos ama, que os bons Espíritos nos acompanham, né? E que essa interferência no meio é necessária, é a lei do progresso. A lei do progresso, ela não para, ela continua sempre. Por isso que existem essas dificuldades, porque a lei do progresso, ela nem sempre se dá aos beijos e aos sorrisos e aos abraços, né? Muitas vezes é preciso que a lei nos busque de uma certa forma desprevenidos, surpresos, como fomos agora, e que a gente não sabe a causa. Quem sabe a causa é Deus, nosso Pai. E Deus é justo, então não tem nada demais, está tudo certo. Agora, cada um tem que fazer sua parte. Se cada um fizer sua parte, né, nós na Terra sempre deixamos a desejar, por incrível que pareça. Então, na questão 843 do Livro dos Espíritos, que é este livro aqui, né, para quem não conhece, que é uma das obras básicas da codificação, diz o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí, a gente tem ou não tem a liberdade dos nossos atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, nós temos sim liberdade. Mas, de vez em quando, nós já erramos tantos, já fizemos tantos atropelos ao longo das existências, que a gente acaba perdendo a possibilidade daquele erro de novo. Então, Deus nos tira antes de errar, para que a gente aprenda. Então, como é que a gente aprende? A gente aprende pela consciência. Quando a consciência senhoreia o ser, nós fazemos um aprendizado. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que fuma, né? Ou uma pessoa que tem um vício qualquer. Nós sabemos de vários vícios na Terra. Quando que ela deixa de fazer aquele vício ou exercer aquele ato que ela não quer deixar? Emagrecer, parar de comer doce, essas coisas assim. Quando nós temos consciência, quando a consciência fala, nós gravamos a lei de Deus. Então, onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Porque todos nós temos uma luta para vencer. Essa luta é o nosso ponto frágil, que os Espíritos respondem aqui, a nossa fragilidade. Por isso que o Doutrina Espírita diz: conhece a ti mesmo. Um sábio já vos disse, né, que estava no templo de Sócrates.
E é isso mesmo. Eu me conhecendo, eu sabendo, eu venço as minhas dificuldades. E aí Miramês diz assim: não há arrastamentos irresistíveis, desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então esse Espírito vem nos ensinando muitas coisas das questões do Livro dos Espíritos. E nesse livro aqui, que chama Pensamento e Vida, no 2º capítulo, ele fala sobre a vontade. Tudo na Terra está sob a nossa vontade. A questão é, qual é o grau da nossa vontade de passar bem por esse caos que a Terra está agora? Qual é a nossa vontade de colaborar com Deus? Qual é a nossa vontade de viver esses dias? Qual é a nossa vontade de buscar o Evangelho de Jesus como uma luz nas nossas vidas? Essa é a resposta que vamos ficar pensando até na próxima quinta-feira e buscar as falas do nosso Cristo, né, no Evangelho, ou os Espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando sempre que a misericórdia desce sobre nós. Estamos todos envolvidos pela misericórdia e pelo amor do nosso Senhor. Então que Jesus nos abençoe. Estamos gratos mais essa oportunidade, estarmos aqui, e nos veremos em outros dias, em outros canais. Assim seja.